Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao módulo 5 do curso Finanças e Contabilidade para o Auxiliar Administrativo. Eu sou a professora Alessandra e vamos novamente aqui nessa jornada interessantíssima sobre esse curso que é de grande importância para todos. Vamos então iniciar o processo de contextualização. Vamos passando aqui os slides. Conceitos fundamentais sobre a administração financeira, no que diz respeito às finanças. A administração financeira é o processo de planejamento, organização e controle dos recursos monetários. Também dentro da contextualização nós temos o orçamento empresarial, que é o planejamento das receitas e despesas futuras para garantir a sustentabilidade financeira. Temos ainda o fluxo de caixa, que é um monitoramento de entrada e saída de dinheiro para garantir a liquidez. E, claro, os investimentos, que é a aplicação dos recursos financeiros para a obtenção do retorno econômico futuro. Dentro do rol da contabilidade, nós temos os princípios contábeis, que são normas que guiam a elaboração dos relatórios financeiros. Temos ainda as demonstrações financeiras, e aí a mencionar o balanço patrimonial, que são os ativos, passivos e o patrimônio líquido de uma empresa. A demonstração de resultado do exercício, que indica as receitas, custos e lucro ou prejuízo do ano ou do período que se está estabelecendo para análise. Temos a demonstração do fluxo de caixa, que evidencia as movimentações financeiras ao longo de um determinado período. Essas são as noções básicas da parte contábil. Então, por que da gestão financeira? Qual é a importância da gestão financeira? É a tomada de decisões baseadas em dados reais. Então, eu estou tomando decisões em cima da minha empresa, em cima do meu ambiente de trabalho com base em números e que me garantem a segurança do ambiente ao qual eu me encontro. Vocês já imaginaram, hipoteticamente falando, tendo um negócio, estabelecer uma perspectiva de uma tomada de empréstimo para a expansão de um meu negócio, seja ele um salão de beleza, uma barbearia, ou, por exemplo, uma empresa um pequeno negócio de confecção de bolos, ou, claro, uma loja comercial de roupas. Se eu não tiver noções de como está o mercado, como está o meu fluxo de caixa, se eu estou tendo lucro ou prejuízo com a entrada dos recursos, se eu estou colocando uma precificação adequada, porque eu tenho um produto e esse produto, para eu colocar ele no mercado, ele gera um custo. Eu tenho a energia, eu tenho o valor daquela mão de obra. Vamos hipoteticamente trabalhar aqui que eu tenha uma empresa na qual um negócio onde eu forneça bolos, eu trabalho com bolos caseiros. Como é que eu vou precificar esse bolo para colocar à venda? Eu tenho que levar em conta, por exemplo, fatores como água, luz, principalmente luz, por conta do maquinário, os insumos que eu coloquei, o maquinário, tudo o que envolve o processo de produção. Se uma máquina, uma batedeira quebra, eu vou precisar de custos, né? Vou precisar pagar e isso vai influenciar também na minha área contábil, na minha área de juros, de precificação sobre esse produto final ao consumidor. Então, tudo isso é importante, a questão da gestão financeira. Outro ponto essencial é a redução de desperdícios e otimização de recursos. O que pode ser encarado como um desperdício? Por exemplo,
a troca de um eletrodoméstico que esteja desatualizado e está me custando muito a energia, então eu adquiro um novo que vai me dar maior economia na conta de luz. Também eu vou estar não só reduzindo o desperdício, como otimizando o recurso e tendo, claro, aquele recurso alocado para uma outra oportunidade da empresa, ou até mesmo reinvestimento, tá? Isso depende muito do que eu estou me pautando para a programação financeira do meu negócio. E também a gestão financeira é importante para nos sinalizar o crescimento sustentável da empresa. Será que essa minha empresa de bolos, o preço que eu estou colocando está me gerando lucro ou prejuízo? Como é que eu vou saber definir isso? Está vendo a importância da gestão financeira? Então, mais uma vez, a gente vai abordar agora práticas de controle financeiro. Precisamos de uma planilha, por isso o conhecimento do Excel é essencial. A gente coloca os custos fixos, que seriam custos fixos, água, luz, aluguel, e com isso a gente vai estar monitorando. Existem softwares contábeis no mercado, algumas planilhas até gratuitas, que estão à disposição da internet. Isso nos ajuda a chegar à conclusão se aquele mês eu tive lucro ou prejuízo. Por exemplo, um sinistro, algo que não estava levando em conta que pudesse ocorrer, como uma máquina quebrar, eu vou precisar levar essa máquina para o conserto. Então, ocorreu um fator adverso naquele mês que vai impactar sobre o valor que eu vou ter em caixa. Um exemplo, e eu tenho que ter isso tudo na planilha para saber no final do mês como é que está, se eu vou ter o recurso suficiente para pagar um colaborador, se eu vou ter o recurso suficiente para pagar as próprias contas e manter a saúde financeira do meu negócio. Indicadores financeiros. Olha que fato importante. Lucratividade. Como é que eu posso medir o lucro em relação à receita? Olha como é importante. A lucratividade vai estar me informando isso. O meu lucro e a saúde financeira do meu negócio. A rentabilidade é o indicativo do retorno sobre o investimento, do que eu coloquei nessa minha loja de bolos, nessa minha produção, que eu ou tomei empréstimo, eu tinha um dinheiro guardado, isso não importa, mas esse dinheiro foi alocado para a criação desse negócio, então esse negócio ele já está gerando dinheiro para pagar aquilo que eu investi lá atrás. E o endividamento é outro ponto, que ele vai me dizer o nível de dívida da empresa. Se eu tomei um empréstimo, eu já comecei endividado. Se eu precisei tomar um empréstimo para realizar uma expansão, eu estou endividada. Então, como é que tá? Meu grau de endividamento está maior do que o que eu estou arrecadando, eu estou conseguindo pagar, eu estou conseguindo equilibrar as contas. Isso é um fator importante, tá? Por isso a importância da prática do controle financeiro. Agora, outro ponto: diferenças entre as noções básicas de contabilidade. Diferenças entre contas a pagar e contas a receber. O que é conta a pagar? Bom, contas a pagar são as obrigações financeiras da empresa, como os pagamentos dos fornecedores. Na minha empresa de bolo, eu tenho que pagar o fornecedor do leite, o fornecedor dos ovos, do fermento, da farinha e outros produtos que venham a fazer parte da matéria-prima do meu produto que eu estou colocando no mercado, que são bolos, né? O pagamento dos colaboradores, se eu estiver, né? Dos impostos que eu tenho a pagar da empresa, as questões salariais. E do outro lado, se de um lado eu tenho as contas a pagar, do outro lado eu tenho as contas a receber, ou seja, os valores que a empresa vai receber dos clientes pelas vendas dos seus produtos ou serviços. O bom equilíbrio de contas a pagar e contas a receber é o que vai me dizer se eu estou em lucro ou não, se o meu negócio tem uma boa saúde financeira ou não. Então é um ponto muito importante a termos noções básicas de contabilidade.
noções, dentro das nossas noções de fluxo de caixa e orçamentos, o fluxo de caixa nada mais é do que o controle de entrada e saída de dinheiro. E isso é essencial para manter a liquidez da empresa. Uma empresa saudável com saúde financeira é aquela que no final do mês não está no vermelho. É aquela que no final do mês eu posso colocar a minha cabeça nessa minha empresa que eu tenho de bolos, deitar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu consegui pagar minhas contas em dia e que eu ainda estou trazendo um recurso para casa. Orçamento é o planejamento financeiro que estima receitas e despesas por um período determinado. Muito importante. É aqui que eu vou saber se o meu negócio ele está me dando lucro ou prejuízo. Avançando mais no tema, relatórios financeiros nos ajudam na análise e tomada de decisões. E esses relatórios, nós temos o relatório de despesas, que é a lista dos custos operacionais e gastos diversos. Custos na operação. Quais seriam os custos na operação? Conta de luz, conta de gás, né? A conta da água, os custos fixos do colaborador, por exemplo, né? A parte de insumos que eu tenho que adquirir. Então, são os custos operacionais e os gastos que eu tenho a desenvolver esse percurso. Dentro disso, eu tenho também o relatório de receitas, que aí é especificamente pelas entradas financeiras, ou seja, o dinheiro que eu recebo dos meus clientes para cada venda. E o balanço financeiro é o que vai me sinalizar a situação econômica. É o relatório de despesa, contrastando o relatório de despesas com o relatório de receitas. E aí eu verifico, de fato, a saúde financeira da minha empresa. Então, avançando um pouco mais, nós chegamos ao controle de notas fiscais e pagamentos. Notas fiscais são os documentos que registram as transações comerciais. Eu tenho que dar a nota fiscal, por exemplo, para os meus clientes, emissão da nota fiscal. Isso é do meu negócio, é a formalização do meu negócio. Então, os documentos que registram as transações comerciais e garantem a conformidade tributária, as notas fiscais referentes às compras dos insumos, da farinha de trigo, dos ovos, do leite, da manteiga, certo? Também os registros das contas que eu tenho a pagar, certo? As notas fiscais. E os pagamentos é o outro lado da moeda, eles também têm que ser registrados e organizados para evitar atrasos e multas. Já imaginou eu estar pagando, por exemplo, uma conta de luz em atraso, com risco de perder até o serviço, de ser penalizada com o corte de luz? Vai impactar no meu negócio? Vai sim. Imaginem também dentro dessa linha a necessidade de pagamento em dias dos encargos tributários, para não ficar devendo. Isso tudo são pontos que necessitam ser avaliados. Então aqui a gente tem um breve resumo sobre o tema apresentado, a importância da contabilidade para o auxiliar administrativo.